Deixa eu procurar aqui uma outra gravação. Aqui, gravar. Tá prontinho. Vamos lá. Começar a gravar. Iniciar. Vou fechar a câmera aqui. Tá, boa tarde. Agradeço a presença dos professores Lee Maurício de Oliveira Monteiro, Leonardo Barreto Moreira, que estão presentes para participar da banca de defesa e monografia da aluna Gabriela Peixoto de Souza, que apresentará o tema Sistema Inteligente de Resolução de Labirintos utilizando um robô explorador móvel. Agradeço também a presença dos convidados, do IFE Itaperuna, né? Sim. Por estar prestigiando essa defesa. E também alguns alunos da UENF, né? Colegas da Isabela. Tá? Então, para a apresentação, Gabriela terá 35 minutos para fazer a apresentação. Tá? Então, com você, Gabriela. Boa sorte. Obrigada, boa tarde a todo mundo. Vou colocar na apresentação aqui, só um momentinho. Esqueci, de praxe, não, desativar os microfones, né? Estão vendo? Sim. Sim? Sim, Tá. sim. Então, vou começar. Boa tarde. Como o Tânia disse, o título do meu projeto pelo tamanho do labirinto e do algoritmo utilizado, é provável que ele fique preso em loops infinitos. E para resolver tal problema, é necessário escolher um algoritmo que se adapte melhor ao formato e tamanho do labirinto. Tá. A hipótese é de que é possível desenvolver um veículo explorador de labirintos usando plataformas microcontroladas como Arduino ou Raspberry Pi e outros componentes sensoriais de baixo custo. Após a exploração do labirinto, é possível o uso de algoritmos inteligentes para a determinação do caminho mais curto entre o ponto inicial e final. O presente trabalho ele tem como objetivo desenvolver a capacidade de construir um robô explorador móvel microcontrolado com base na plataforma Raspberry Pi, para que se possa solucionar um labirinto através de um algoritmo de busca inteligente, encontrando o caminho mais curto. A placa Raspberry Pi, que foi a placa que eu utilizei no projeto, ela foi idealizada no ano de 2006 no Reino Unido, com o intuito de ser um dispositivo de aprendizado em países de terceiro mundo. Portanto, era oferecido a eles um computador barato o suficiente para que cada um pudesse ter um material de estudo. Após, houve um crescimento do projeto e inúmeras pessoas ficaram atraídas pelas placas, havendo um melhoramento de seus componentes. Com essa placa, é possível fazer a instalação do sistema Linux e utilizá-lo para funções básicas de um computador, podendo ser conectados a ele um monitor, teclado e mouse.
A placa Raspberry Pi 3A+, que foi utilizada na construção do robô explorador móvel, possui uma barra de GPIOs, ou seja, são portas programáveis de entrada e saída de dados. É uma placa que contém Wi-Fi, entrada HDMI, porta USB, entrada para cartões de memória e para cabo Ethernet. Ela possui memória de 512 MB, com velocidade de processador de 1.4 GHz. Bom, os algoritmos de decisão são responsáveis pela escolha de qual caminho o robô deverá seguir. Vou falar rapidamente dos que foram escolhidos para a utilização e os motivos de escolha ou não. O wall-follower eu escolhi para realizar a exploração inicial no labirinto. É uma técnica muito utilizada e é considerada bem simples. Consiste em escolher um dos lados do labirinto e sempre dar preferência a ela na hora de realizar uma curva. Se não, seguir reto. A outra direção deve ser escolhida apenas em último caso, quando não tiver um caminho na direção escolhida, ou para seguir reto. Como vantagens, ele é um algoritmo simples, possui baixo consumo de memória, e desvantagem, nem sempre encontra saída, e é necessário o tratamento de loops. Por conta das desvantagens, tive que escolher um outro algoritmo para o cálculo do menor caminho. E como o meu labirinto ele não é muito grande, então eu não precisei fazer o tratamento de loops. O Tremacus, a ideia original consiste em realizar marcações físicas nas rotas que levam a becos sem saídas e nos caminhos que está passando pela primeira ou segunda vez. Como vantagem, encontra uma saída para o labirinto, possui baixo consumo de memória. Desvantagens, não encontra necessariamente o caminho ótimo e requer marcação física do labirinto. Eu não escolhi esse algoritmo para exploração porque a escolha de um caminho seria de maneira aleatória e poderia levar bastante tempo para o robô encontrar a saída, podendo passar mais de uma vez pelo mesmo caminho. O Dijkstra é considerado um solucionador de problemas de caminho mais curto em grafos. Pelo fato do algoritmo Dijkstra sempre escolher o vizinho mais próximo para adicionar, é dito que ele utiliza uma estratégia gulosa. O algoritmo consegue calcular o caminho mais curto, o tornando muito utilizado e considerado eficiente pelo seu custo reduzido. Como vantagem, determina o caminho ótimo, não é necessário tratamento de loops. E desvantagem, requer o conhecimento do ambiente. Eu escolhi esse algoritmo por ser um ótimo algoritmo para encontrar o caminho mínimo. E eu já teria o reconhecimento do ambiente por conta da primeira exploração feita pelo wall-follower. Já o Fluidfill, neste método, o labirinto tem suas células divididas em partes iguais e numeradas de acordo com sua distância até a célula de destino, que terá o valor 0. Quando o robô está a uma célula com o valor 2, significa que está a 2 células do seu destino. Como vantagem, determina o caminho ótimo, não é necessário tratamento de loops, possui um consumo médio de memória. Desvantagem, requer conhecimento do tamanho do ambiente e é necessário fazer várias atualizações dos valores numa matriz. Eu não escolhi esse algoritmo porque ele escolhe o caminho mais rápido, não sendo necessariamente o caminho mais curto, já que para ele seguir reto é mais rápido do que realizar uma curva. Bom, modelagem do robô explorador. O processo do sistema proposto é mostrado nesse diagrama e contém essas seguintes etapas: exploração do labirinto, criação da matriz de adjacência, obtenção do caminho ótimo e execução das instruções. Cada etapa em conjunto representa todos os processos necessários até o robô conseguir percorrer pelo labirinto, desde sua exploração até seguir pelo caminho ótimo e chegar à saída. A exploração do labirinto é a primeira etapa a ser realizada, na qual o robô terá que percorrer o labirinto e desviar das paredes utilizando o sensor ultrassônico.
O sensor está em uma base junto ao servomotor, que faz a movimentação das 3 direções possíveis, direita, frente e esquerda. A cada movimentação, o servo para por um segundo a fim de obter uma melhor leitura do sensor ultrassônico. Ao identificar um obstáculo, o robô considera que essa não é uma boa opção a ser seguida. O labirinto do projeto é representado por uma matriz 4x3, onde cada elemento armazenado corresponde a uma posição no labirinto. O ponto inicial se encontra no canto inferior esquerdo, na posição 3 e 0, e seu ponto final no canto superior direito, na posição 0 e 2. A direção de X são as minhas linhas e Y são as minhas colunas. O labirinto ele possui um total de 12 posições possíveis. E com essas posições, podemos montar um grafo para os caminhos. Com esse grafo, podemos organizar os dados e associar os caminhos possíveis para cada vértice, sendo a posição inicial igual a 0 e a posição final igual a 11. Uma matriz de adjacência de um grafo é uma matriz com os valores 0 e 1, com colunas e linhas indexadas pelos vértices. Ela é uma matriz quadrada de ordem n, ou seja, para o labirinto utilizado, poderá ter no máximo um tamanho de uma matriz 12 por 12. A matriz de adjacência, ela representa o quanto do grafo foi explorado até o momento pelo robô. Ao chegar no final do labirinto, através do algoritmo de Dijkstra, é possível obter o caminho ótimo em relação ao que foi percorrido. Os caminhos escolhidos são armazenados em uma lista. Bom, aqui eu vou falar um pouco dos componentes que utilizei para a montagem do robô. O motor de passo possui extrema precisão no posicionamento de um ângulo. Opera com uma tensão de 5 volts e uma volta completa corresponde a 4.096 passos, ou seja, equivale a 0,088 graus por passo. O sensor ultrassônico é utilizado como detector de objetos e utiliza alta frequência de som para medir a distância entre eles. Por meio de emissão de sinais ultrassônicos, é possível identificar a distância do sensor até o obstáculo à sua frente. Sua variação de detecção é de aproximadamente 4 metros, com distância mínima de 2 centímetros. O servomotor é um motor com controle de posição angular e atua com uma tensão de 3 a 6 volts. O controle é feito através de sinais de PWM, no qual o servomotor tem uma liberdade de movimentação de 180 graus, indo de menos 90 a 90 graus. O módulo regulador de tensão step-up é formado por um circuito eletrônico capaz de converter a tensão mais baixa recebida em sua entrada em uma tensão mais alta em sua saída. Funciona com uma tensão de entrada na faixa de 3 a 32 volts, com tensões de saída de 5 a 35 volts. Bom, reciclagem de baterias. As baterias de notebooks danificadas, elas podem ser recuperadas para serem utilizados em projetos e são, na sua maioria, de células de lítio. A sua tensão média individual é de 3,7 volts, podendo chegar a 4,2 volts. Essas células foram muito úteis na alimentação dos motores, já que a alimentação a pilha estava descarregando muito rápido e essas baterias são recarregáveis e duram bastante. O labirinto foi construído a partir de folhas de isopor que compõem as paredes e papel paraná à base. Possui uma dimensão de 75,5 por 100 centímetros e cada pedaço do labirinto dispõe em torno de 50 centímetros quadrados para cada robô. Implementação e testes do robô móvel. A construção inicial se deu pela montagem do chassi, rodas e colocação dos primeiros componentes a serem testados, sendo eles o Raspberry Pi, o drive motor L298N, motores de SiC estão aqui embaixo, e o redutor de tensão para as pilhas. Depois eu fiquei pensando em como alimentar o Raspberry. Eu utilizei um power bank e, para uma melhor disposição dos componentes, reajustei o robô,
aumentando o espaço do meio para colocar o power bank e coloquei as pilhas na parte de cima. Após reajustar os componentes básicos para o funcionamento, fiz um suporte em MDF para fixar o servomotor e o sensor ultrassônico. E essa foi a primeira montagem finalizada. Com todo o protótipo montado, comecei a realizar testes com os motores para observar o seu funcionamento. Aqui eu tenho os primeiros passos do robô. Não sei se vocês estão conseguindo ver o vídeo. Estão? Sim. Tá. Eu coloquei para andar de maneira bem aleatória, alguns segundos para frente, esquerda, direita e ré. Dá para perceber que ele não tem muita precisão ao andar. Ele anda bem rápido e com o multímetro percebi que uma roda recebia mais tensão que a outra, fazendo com que um dos motores se movimentasse mais rápido. A princípio, eu iria utilizar o Prosim para programar o robô. Por isso que um dos problemas encontrados foi quando testei o sensor ultrassônico programando nessa plataforma. Optei por utilizar depois o sensor infravermelho, porém o problema era a precisão, pois a claridade do ambiente e a cor dos obstáculos atrapalhavam muito, fazendo com que o robô parasse apenas depois de bater no obstáculo em sua frente, e juntando as dificuldades encontradas, acabei desistindo de utilizar o Prosim e acabei optando em usar a linguagem mais comum do Raspberry Pi, o Python. Nessa montagem é possível observar dois sensores infravermelhos nas diagonais para tentar solucionar o problema dos motores. Dessa maneira, caso o robô desviasse para um dos lados, ele parava e dava um pequeno giro no sentido oposto para alinhar o robô na direção central das paredes do labirinto. É possível observar também que a alimentação dos motores foi substituída por 2 células de lítio. Eu utilizei também um regulador de tensão para baixar a tensão para 6 volts e alimentar o drive motor. Aqui temos um teste com os 2 sensores nas diagonais. Bom, esses testes não foram satisfatórios o suficiente, que a luz e a cor do obstáculo ainda atrapalhavam durante a execução, fazendo com que a precisão não fosse exata. Às vezes, ele acabava girando demais e o sensor não detectava a parede lateral. A nova tentativa de solução para evitar o desvio irregular foi substituir os motores de Si por 2 motores de passo. Um dos testes realizados foi colocar uma fita mais ou menos na mesma direção em ambas as rodas e observar a sincronia na rotação entre os 2 motores. Para a realização do teste do motor de passo no robô, foi necessária a adaptação do chassi para comportar o motor e reorganizar as peças. Foi adquirido um par de rodas adicionais, pois não era possível encaixar as rodas existentes no motor de passo. Aqui podemos comparar a diferença de tamanho entre as 2 rodas. A primeira, que é a atual, possui 47 mm, enquanto a segunda possui 68 mm de diâmetro. No início, achei que o robô seria muito pesado e não iria andar direito. Porém, deu tudo certo nessa montagem final. Aqui temos o circuito final do robô. A alimentação dos motores foi substituída por uma célula de lítio e foi inserido o módulo regulador de tensão para aumentar a tensão de saída da célula para 5 volts. Temos também a conexão dos demais componentes e com a saída do regulador de tensão, alimenta os motores e a alimentação dos outros componentes foi feita diretamente na placa. Aqui temos a montagem final do robô. Eu reorganizei os componentes para distribuir melhor o peso. Temos aqui um dos testes realizados pelo robô dentro do labirinto. Os caminhos escolhidos eles não foram definidos. Ele escolhia de maneira aleatória qual o caminho seguir de acordo com as paredes. Após diversos testes,
consegui confirmar quantos passos deveria dar para seguir em frente e quantos passos era ideal para girar 90 graus. Tá, implementação e resultados do robô móvel no labirinto. Bom, o labirinto ele é representado por uma matriz de coordenadas. Essas coordenadas foram utilizadas para realizar cálculos da distância e da direção. Em Python, uma matriz pode ser representada como uma lista de listas. A matriz inicial é inicializada com todos os valores igual a zero, e cada linha criada é acrescentada dentro da minha lista matriz do labirinto. Inicialmente, tem a posição inicial definida por 3 e 0, correspondendo ao campo na matriz, e a direção por menos 1 e 0. A posição e direção atual são calculadas conforme o caminho percorrido no labirinto. A posição anterior é inicializada com o valor inicial. O código ele é iniciado com o robô realizando a verificação nos 3 sentidos, direita, frente e esquerda, e guardando a distância entre o robô e a parede, caso exista, em variáveis. A função procurar foi criada para realizar o cálculo da distância em centímetros até o obstáculo, utilizando o sensor ultrassônico. O sensor envia um sinal e inicia uma contagem de tempo enquanto aguarda o retorno do sinal. Quando o sinal retorna, a contagem é interrompida e é realizado o cálculo do tempo transcorrido do pulso. A função sentido ela é responsável pelas decisões a serem tomadas nessa fase. Inicialmente, é feito o cálculo da distância dos obstáculos nas 3 direções. Antes de calcular cada sentido, o servomotor, que está com o seu ultrassônico encaixado em uma base, gira na direção a ser medida. Foi calculado que entre o sensor e a parede possui uma distância média de 20 centímetros e esta distância foi utilizada como base para detectar se existe ou não um obstáculo nessa direção. Continuando na função sentido, temos as decisões tomadas com relação à distância encontrada. As regras de decisão foram baseadas no algoritmo Right Wall Follow, na qual a direção escolhida será preferencialmente à direita. Como a posição inicial e a posição final são fixos, o robô explorador sabe, através da matriz, de onde ele está partindo e onde ele tem que chegar. Portanto, é possível guardar a direção que a frente do robô está apontando num vetor unitário. Considerando que o eixo X seja a frente, nesse caso, ele sempre anda 90 graus para algum lado. Após seguir para o caminho escolhido, é feito o cálculo da nova posição e da direção atual. Cada direção escolhida, seja a frente, apenas é realizada a soma dos índices 0 da posição e direção e a soma dos índices 1 da posição e direção. Bom, aqui como exemplo, considerando a matriz do labirinto atual, o cálculo é feito da seguinte forma. Temos aqui paredes à direita e à esquerda. Portanto, o robô irá caminhar para frente. Temos a posição inicial igual a 3 e 0 e a direção inicial igual a menos 1 e 0. Realizando o cálculo do slide anterior, somamos os elementos do índice 0 e do índice 1 separadamente. Com isso, temos a nova posição e a direção se manteve. Seguindo as condições do algoritmo Right Wall Follow e as divisões do labirinto, o próximo caminho escolhido pelo robô é a direita. Portanto, é necessário realizar o cálculo da nova direção. Neste caso, pegamos a direção atual e giramos o vetor direção em 90 graus para a direita. Para isso, invertemos os elementos dos índices do vetor direção e trocamos o sinal do elemento do segundo índice. Aqui foi utilizada uma variável auxiliar para ajudar nessa troca de posição. A partir deste cálculo, obtemos a nova direção com o valor 0 e 1. Com a nova direção calculada, podemos seguir em frente e calcular a nossa nova posição
realizando o cálculo da posição atual. Temos aqui o valor da última posição, que foi calculada, que é a nossa posição atual, e a nossa nova direção. Somamos os elementos do índice 0 e do índice 1 separadamente, e por fim, obtemos nossa posição atual. Para realizar a equivalência entre a coordenada de uma posição na matriz labirinto e a numeração dessa posição do vértice, foi criado um dicionário com o elemento da matriz de coordenadas como elemento-chave e o vértice correspondente como valor. Com isso, é possível obter ambas as informações conforme necessários. Essa informação foi importante para a criação da matriz de adjacência e esses vértices são correspondentes ao gráfico mostrado anteriormente. O preenchimento da matriz de adjacência é feito a cada posição percorrida. Após o primeiro movimento, por exemplo, pegamos o valor da posição anterior e da posição atual. Quando ambas as posições forem vizinhas, a coluna e a linha desses elementos, quando se encontram, é preenchida com o valor 1. Então, eu pego o valor de ambas as chaves no dicionário. O valor da chave 3 e 0 é 0 e o valor da chave 2 e 1 é 1. A partir disso, podemos pegar esses elementos e preencher na tabela, nas posições 0 e 1, e 1 e 0 com o valor 1. A cada preenchimento da matriz de adjacência, é feita uma verificação para saber se o robô se encontra ou não na posição de saída do labirinto. Essa verificação é realizada analisando sua posição atual, ou seja, se a posição atual for igual a 11, que é equivalente à posição 0 e 2 na matriz, quando a verificação é verdadeira, quer dizer que ele chegou à saída e o algoritmo de Dijkstra é executado. Aqui, pegamos a quantidade de elementos por linha e coluna, conforme pode ser observado, e é atribuído o valor 0 ao nó inicial e 10.000 aos outros, correspondendo a um valor muito grande. Todos os nós vizinhos ao nó atual são considerados como não visitados. Neste caso, é atribuído o valor -1 aos vizinhos. Em seguida, a matriz de adjacência é percorrida e é adicionado no vetor fila todos os vértices cujas matrizes possuem o valor 1 na matriz. Esses vértices são as posições percorridas pelo robô até chegar à saída. Se o contador naquele vértice tiver um valor igual a 12, quer dizer que ele não foi percorrido, pois não foi marcado com o valor 1 na matriz de adjacência e todos os elementos na horizontal e vertical da matriz é igual a 0. Nesse while, eu percorro a minha fila enquanto tiver elementos dentro dela. Na variável U, eu recebo o vértice mínimo do conjunto ainda na fila. Após, eu removo esse vértice da fila, porque já foi visitado, e faço o cálculo da distância. Em seguida, pego o vértice mínimo do conjunto da fila, o U, com outro vértice percorrido, o I, e verifico se essa posição dos dois na matriz é verdadeira, ou seja, se a posição possui um valor 1 e se o vértice I ainda se encontra na fila, caso verdadeiro, comparo quem possui o menor valor e substituo na posição de I no vetor dist. Aqui. O resultado do meu vetor dist será a distância mínima de cada vértice em relação ao meu ponto inicial. O meu vetor vizinho, ele armazena vértices vizinhos anteriores mais curtos de acordo com a nova posição do vetor. E como a função recursiva, consigo imprimir os caminhos mínimos. Ao final, é retornado um vetor com cada vértice correspondendo ao valor mínimo entre a origem e o destino. O conteúdo desse vértice ele é invertido, pois o robô percorre o sentido inverso do labirinto após chegar à saída. A execução do caminho mínimo se dá a partir de um conhecimento do labirinto.
As direções a serem seguidas são pré-definidas no código, ou seja, já é definida qual direção se deve seguir de acordo com a direção a ser tomada. Por exemplo, se no vetor a primeira posição for 11 e a segunda 10, já tenho definido que a direção a ser seguida é a frente. Essa condição é feita para todos os caminhos do labirinto, considerando a minha volta. Aqui eu tenho um vídeo com um robô percorrendo o labirinto, seguindo o algoritmo AllFollow e retornando pelo caminho mais curto até o início. Bom, conclusão. A realização do trabalho foi uma forma de aprender um pouco mais sobre a placa Raspberry Pi, que eu nunca tinha mexido, e colocar em prática conceitos que aprendi ao longo do curso. Eu fiquei bem feliz com os resultados do robô. O algoritmo Light-Follower foi importante para evitar loops, e sua junção com Dijkstra foi importante para encontrar rapidamente o caminho mais curto. A placa Raspberry Pi me ajudou bastante na hora da programação, que eu fiz o acesso remoto da placa pelo meu notebook, e foi fundamental para evitar perda de tempo em relação a ter que ficar conectando toda hora a placa no computador, sem alterar o código e sem saber de onde vinha o erro, como é o caso da placa Arduino. E como melhoria, seria interessante implementá-lo em um ambiente totalmente desconhecido. E é isso, muito obrigada a todos pela atenção. Eu demorei um pouquinho, mas foi isso.
Demorou, não, está cronometrado. Deu 35, exato. 34. Então tá bom. Muito obrigado, Gabriela. Eu que agradeço. Gostei também muito do resultado. Eu fiquei bem feliz. Demorou um pouquinho, mas valeu toda a pena o esforço e o estresse. Vou, antes da palavra aos membros da banca, só fazer a contextualização. A Gabriela trabalhou comigo em iniciação científica, né? Em outros projetos, trabalhou com Arduino, né? Acho que foram 2 anos, se não me engano, né? Ou 3 já, né? Vai ser o terceiro, né? 3. Mas o projeto de monografia, ela topou trabalhar com Raspberry, né? E foi essa ideia do robô móvel, né? A gente não sabia em que aplicar, né? Mas já tinha outro protótipo de robô móvel com Arduino, e foi esse diferente com Raspberry, no que permitia fazer mais coisas, né? Foi por aí que surgiu a ideia, né? Destacar que esse trabalho foi meio que feito em pandemia também, esse é outro detalhe importante. Então, vou dar a palavra então aos membros da banca para as suas considerações, começando pela ordem aqui o professor Luiz Maurício de Oliveira Monteiro. Professor Luiz Maurício, tem a palavra. Oi, Tang, bom dia, boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Deixa eu abrir o meu vídeo aqui para a gente se ver, né? Um pouco mais. Tudo bom? Gostei muito, parabéns, Gabriela. Obrigada. Gostei do protótipo. Eu achei muito legal, gosto muito dessa área. Eu trouxe até ele aqui para mostrar. Ah, tá. Eu acho muito bacana, né? A gente desenvolver projetos na área de robótica. Gostei do movimento, quer dizer, o projeto teve o objetivo cumprido, ele funcionou, né? E um destaque que eu sempre gosto de fazer sobre a questão da iniciação científica, né? Muito importante que os alunos que participam de iniciação científica na graduação acabam tendo uma formação complementar um pouco diferenciada, né? Sem dúvida nenhuma. Isso é um aspecto assim que eu acho muito legal, né? É um trabalho que complementa o aprendizado aí, muito forte. Parabéns. Obrigada. Tá? Então, algumas coisas que eu vou falar aqui sobre a parte escrita, fica em tom de sugestão, né? Significa que eu posso sugerir de uma outra forma e você e o Tang podem não concordar e manter da forma que está. A sugestão não significa que esteja errado, só que eu vejo de uma outra forma, simplesmente isso. Tá? Eu vou começar no capítulo 2, porque no capítulo 1, na verdade, eu não tenho nada a acrescentar. Assim. Deixa eu aumentar um pouquinho a minha fonte aqui, até para eu ver melhor aqui. Bom, quando você já começa falando lá no iniciozinho do robô, no 2.1.1, aí você fala um pouquinho antes da arquitetura de Harvard e von Neumann. Tá? Eu não gosto muito de fazer uma comparação entre, isso também é gosto, tá? Entre o Arduino e o Raspberry. Por quê? Eles têm objetivos diferentes. Os propósitos deles são diferentes. Então, comparar o Raspberry com o Arduino, eu não faço. É como se me perguntasse assim, você prefere uma caminhonete fechada ou uma caminhonete aberta? Depende. As duas têm a sua finalidade, mas as duas têm os seus propósitos específicos. Se eu for carregar geladeira e armário, é claro que eu vou querer levar na caminhonete aberta, porque na fechada eu não vou conseguir. Então, o Arduino, ele é um microcontrolador, ele controla componentes. E o Raspberry, ele é um microprocessador.
Então, as finalidades são distintas. Assim, eu gosto de destacar os dois, que eu acho muito importante, mas eu não faço comparação de quem é melhor, por esse motivo. Tá? Então, logo no início do capítulo, desse item aí da seção arquitetura, eu fiz até uma sugestão aqui, que eu botei um parágrafo em vermelho: quando um sistema de processamento de dados dispõe de uma área de memória, de von Neumann, e a outra, eu não gostei muito desse primeiro parágrafo aí, não. Então, vamos continuar. São poucas coisas. Ah, eu achei 2 falhas suas da primeira pessoa. Eu corrigi uma. Não, eu não vi, não. Eu achei 2. Uma, você colocou que... na figura 2... na figura 2, você colocou abaixo podemos observar. Quando você coloca a figura do... Opa, deixa eu ver. Qual figura? A figura 2. Figura do Arduino. Da página 22. Ali foi só um lapso de digitação. Podemos observar as especificações da técnica. Abaixo da figura, abaixo da figura. Acabou que a figura ficou acima. Mas aí foi um lapso só de atenção. E tem um nosso que eu achei depois também, mas eu marquei aqui. Tá? Não foi aqui não, foi em outro lugar. Também não vi mais coisas. Estou marcando aqui no PDF. Você citou aqui o monitor digital. Tá? O monitor digital, você colocou no parágrafo assim: o monitor é muito útil para depuração de código ao ligar a placa com um sistema de computador que executa o software e de alguma maneira se comunica com o Arduino. Como observado pelos autores, o monitor serial pode ser utilizado para verificar se o Arduino está gerando os dados de maneira correta. Além disso, é possível definir a taxa de transmissão utilizada. Eu achei que você podia dar uma arrumada nesse parágrafo para falar que o monitor digital não é de alguma maneira que ele se comunica, ele comunica de maneira serial, tanto que ele é um monitor serial. E ele também pode ser utilizado não só para depurar programas, mas para teste de transmissão e recepção de dados. Na hora de você fazer os testes, né? Você não vai ficar transmitindo e recebendo dados via um monitor digital quando o seu produto estiver pronto. Mas no momento de desenvolvimento, ele serve para você mandar um valor, para testar, para verificar, para receber o valor que está lá no pino digital, no pino analógico, seja lá qual for. Entendeu? Então, ele também serve para transmitir e receber. Também serve para depurar, você usou aí corretamente, mas ele também serve para você se comunicar com o Arduino. Eu achei que faltou aí nesse parágrafo você citar isso. Tá. Já notei. Tem na página 25 também do canal. Tá travando aqui pra mim. Congelou um pouquinho, né? Tá travado. Acho que travou também, Sim, aqui. Oi. Voltou. Porque eu estou no celular e me ligaram. Aí, voltando à fala inicial aqui. Existem dois, na página 25, existem 2 modelos de Raspberry Pi. O modelo A e o modelo B. Aí você começou assim, continuou. O A possui... A sugestão é botar: o modelo A possui um hardware mais simples e é vendido a preços reduzidos. Para não ficar o A, né? E como sugestão também, você poderia falar alguma coisa do A+, e o B+. E aí também é uma sugestão que você discute depois com o Tang, para ver se cabe ou não cabe. Mas eu acho que poderia, tanto que você colocou lá o A+, né, no seu projeto. Então, o que é o A+, e o que é o B+?
poderia dar uma citada nele aí, né? Aí em seguida você colocou realizar a instalação do sistema operacional Linux. Eu acho que poderia botar qual que o seu tio usou, o Raspbian? Foi. Coloca cita ele e diz que é uma versão Linux para Raspberry. Eu acho melhor do que botar um Linux assim direto. Também é uma sugestão, tá? Também é uma sugestão. Depois você vê aí com o Tang o que vocês acham melhor. 2.3.1 na página 26. A plataforma Arduino e o Raspberry Pi, eu achei, né, mais para frente um pouquinho, lendo o de fato sobre o robô, que você não precisava ter citado o Arduino aqui, porque você não usou o Arduino, você usou o Raspberry, você usou o Arduino na sua IC, né? Entendeu? Você usou lá. E aí você já começa aqui aquela fala minha no início, né? A plataforma Arduino e o Raspberry Pi, como foi dito anteriormente, são plataformas para ter página eletrônica com código livre. Sim, tá, isso é verdade. Mas eu, assim, também é uma sugestão, eu gosto de fazer o destaque. O Arduino é um microcontrolador e o Raspberry é um microprocessador. São plataformas para página eletrônica com hardware livre. Beleza, tá? É só também uma sugestão aí. Tá? Continuando. Achei o nosso. Onde? Página 28. Algoritmos de decisão. Primeiro parágrafo. A resolução de problemas por meio de algoritmos de decisão do autor é um estudo que faz parte da área de inteligência artificial, sendo responsável por práticas utilizadas em nosso dia a dia. Não sei se você tirou esse parágrafo exatamente assim, mas tem um nosso aí. Era o nosso. Na 29 tem, de acordo com Dalton, no primeiro parágrafo logo, este método foi empregue há vários anos. Tá vendo aí? Empregado, talvez, né? Utilizado, empregue. E foi um lápis de digitação também, eu acho. Não é demais, não. Pronto. Gostei da sua explicação aqui dos algoritmos, do Wall Fowler. Achei que ficou bem didático, bem legal. Deu trabalho para fazer aqueles desenhos. Ficou legal. Eu gosto muito dessas representações gráficas. Eu até coloquei aqui na página 31, quando você fala do algoritmo Tremaux. Tá? Eu fiz uma sugestão aqui, ó, no parágrafo, para uma melhor aplicação do algoritmo junto com o robô, é necessário fazer adaptações. Eu botei assim, senti falta de um gráfico demonstrando o funcionamento desse algoritmo. Você colocou dos outros, mas desse eu acho que você não colocou. Não. Não sei se você passou por passar, mas eu senti falta. Porque os demais, o anterior, por exemplo, você fez muito bem explicadinho. O passo 1 fez isso, passo 2, ficou legal. Para quem está lendo assim a primeira vez, fica bacana. Foi porque eu tinha feito primeiro do último. E ele era bem mais complicadinho de entender. Aí depois eu tenho que pedir para fazer pelo menos uns que eu iria utilizar. Aí eu acabei não fazendo esse porque foi de última hora, assim, que eu fiz. Mas Mas posso tá bom. fazer. Também é uma sugestão, aí depois você vê com o Tang aí se vocês
acham bom colocar. É só uma sugestão. O Disney ficou muito bem montadinho. Realmente acabou que o Tremor que ficou prejudicado, né? Todo mundo tem figurinha e esse aqui ficou assim. Eu achei aí uma questão de sequência, né? O último parágrafo, da página 33, o último parágrafo, antes de falar do 2.4.4. Você colocou o algoritmo escolhido para complementar o Wallflower de maneira a encontrar um caminho ótimo. Você já disse que esse algoritmo já foi escolhido. Eu coloquei também como sugestão, não tem nada errado no seu texto, não. Também é uma coisa assim que eu sugiro, né? E aí você vê depois também aí se vale a pena ou não. A sugestão é, após descrever esses algoritmos, todos os algoritmos, você continua descrevendo o algoritmo para baixo. Após escrever, justificar a escolha que você fez. Você já disse que esse aí foi escolhido, mas continua com outros algoritmos. Quer dizer, das que duas. Eu fiz isso, das duas, eu coloquei todos no final. De repente fazer um quadrinho, um parágrafo só, faz um quadro e diz, esse aqui eu escolhi por isso, e os outros não foram escolhidos por isso, mas no momento final. Tá? Também eu gosto de fazer assim. Isso que você fez também não está errado. É questão de gosto mesmo. Não tem nada de errado no seu parágrafo, não. Aí, de novo, o flow de fio muito bem explicadinho nos passos. Né? Você falou da ideia. Trabalhos correlatos. Tem um parágrafo acima aqui. Ah, tá. Teve alguma coisa que eu passei e que eu não falei, mas eu botei aqui, o último parágrafo, antes do 2.6, que é o trabalho correlatos, né, na página 36. Você escreveu, são inúmeras as variedades e aplicações da linguagem. Uma das vantagens para a sua utilização são as inúmeras quantidades de material e exemplos para estudos no próprio site dos criadores. A única coisa aí que eu achei que tem números e inúmeros. Mas tem números e números vezes. Em algum lugar lá em cima, que eu já não me lembro aonde que eu falei, eu posso até de repente voltar depois, eu coloquei assim, eu botei até um destaque. Em algum lugar acima, eu sugeri que você fizesse exatamente isso. E ficou muito bom. O que você fez? Você deu a sua contribuição no texto, e se a pessoa quisesse algo mais de informação, você colocou o link para ver onde que o cara vai. Tá? Então, teve algum lugar lá em cima que depois eu vou dar uma olhada e na hora da fala do Leonardo aí, eu vou procurar. E eu falei sobre isso. Tá? Para você fazer, porque é isso aí que ficou legal. Você deu a sua contribuição no texto, você falou o que você queria. Ah, não, eu quero saber mais. Eu quero saber mais, você disse onde que eu procuro. Ficou muito bom isso aí. Eu pelo menos, gostei muito. Aí também trabalhos correlatos, né? O segundo parágrafo. Você colocou a ideia do trabalho, eu trocaria ideia por proposta. Também é uma sugestão aí. Bom, capítulo 2 é isso. Ok. Vamos para o 3. Muito bom seu capítulo 2, hein? Gostei dele. O capítulo 3 já começa assim. Você poderia dar, eu gosto também, né? De colocar um nome para o robô. Botar um nome.
Botar um nome. A gente esqueceu disso. Concordo. E padronizar. O nome é legal porque eu acho que padroniza assim, a citação do robô o tempo todo. Mas uma coisa que aí também foi uma falha assim, muito leve. Tem hora que você chama de robô explorador, tem hora que você chama de robô explorador móvel, e teve uma hora que você chamou de robô móvel. Então, quando a gente coloca um nome para ele, né, eu ia até sugerir, porque eu gosto de usar as letras, mas o robô explorador móvel, eu pegaria ROB, o E do explorador, e ficaria Robin. Mas aí não dá, tem que ser um outro nome. Então, a sugestão que eu faria aí, você nominar, dar um nome aí. Aí você começa falando, o sistema consiste no robô, eu fiquei com uma dúvida. No final da seção 2.4.3, você diz que escolheu o algoritmo All-Fowler. Tá? Aqui você diz que usou Dijkstras. O que eu entendi, acho que entendi a sua escolha, mas no texto não ficou tão claro. Eu acho que você fazendo aquele ajuste na hora de você não citar no texto, mas fazer uma sessãozinha finalizando o que você fez com os algoritmos e por que você utilizou, então uma sessãozinha talvez não chega nem uma página inteira, porque você não precisa falar, eu fiz isso por isso, por isso, por isso. Né? Eu fiz, não, foi feito. Não pode ser. Né? Então, talvez isso aí já resolvesse, né? Não sei. Né? O método proposto envolve a análise do labirinto em tempo real, sendo possível o robô ir para qualquer espaço. Parará. Então, botei aqui uma sugestão. Senti falta de uma descrição. Eu senti falta de uma descrição dos componentes utilizados do robô, explicando a finalidade dos componentes utilizados para descrever depois o método proposto. Isso também é uma coisa que eu gosto. Né? Quem é a cereja do bolo do seu trabalho é o robô. Não é? O robô seu funcionou, está perfeito, ficou legal, deu um trabalho, mas ele no final ele chegou ao resultado esperado que você queria. Então, a cereja do bolo ali é o robô. Então, o que eu sugiro? Você descrever primeiro o robô e depois descrever o que foi feito com ele. Né? Tá. Eu gosto de fazer assim. Primeiro descreveria o robô, colocaria todos os componentes, né, onde que foi utilizado, por que eu utilizei. Também não é muita coisa, não. E aí depois a gente entraria nos métodos propostos para fazer aquele robô atender ao propósito que você definiu lá nos seus objetivos. Tá? Também é uma sugestão, Gabriela, você depois conversa aí é como eu gosto, não significa que como você fez esteja errado não, tá? Tá ótimo. A estrutura do sistema ficou muito legal. Você já fez isso aqui na estrutura do sistema. Você já começou com o diagrama. Então o cara, quando vai lá ler o seu texto após isso aí, ele já sabe em que momento do diagrama ele está. Tá? Então, você colocou a exploração, a criação da matriz, então ele vai por partes, fazendo a leitura do texto, em cima do diagrama que ele já viu. É isso aqui que eu falei. A exploração do labirinto, muito legal. Nada a declarar aqui, pelo menos eu não achei nada. Explicou a matriz, tudo legal. Criação. Estamos seguindo aí não tem observação nenhuma. Obtenção do caminho ótimo. Show. Aí o 3.2.1.1. De acordo com o comentário que eu fiz acima, só aqui você fala do motor de passo, por exemplo.
aquela descrição que eu falei lá do seu protótipo do robô, é o motor de passo, você só fala nesse momento, aqui. Tá? Você fala até do servo motor, mas no motor de passo, por exemplo, você começa falando ele daqui. Aí a sequência de ativação, ficou muito bom. Eu não tinha entendido direito a dificuldade que você teve com o infravermelho, mas na sua apresentação eu entendi. Aí é a mesma coisa, 3.2.1, 3.2.1.3, né? 47. É a questão de nomenclatura, né? Em algum momento para cima, você usou muito o servo motor. Aqui você já colocou o micro servo motor. É só uma questão de padronizar, aí não tem nada demais, não. Tá? Ainda aqui, você já cita a programação PWM. Faz um link da PWM, não precisa mudar esse texto aí, não, na minha opinião, né? Poderia fazer mais informações, bota um link explicando o que é a PWM. Você só cita a PWM aqui. Entendeu? Só nesse momento. O que é a PWM? O que é a programação de PWM? Mais informações. Tá. Pode falar. Não, na hora da explicação, eu também falei da apresentação, eu também falei do PWM. Eu fiquei pensando se vocês fossem perguntar alguma coisa assim, mas realmente eu também não coloquei sobre na parte escrita. Eu não acho que deve ter muita coisa sobre mais do que você colocou, não. Eu só acho que você devia fazer aquele link que eu propus lá para você naquele anterior lá, que eu já não lembro qual foi. Foi do próximo. O motor regulador ficou tranquilo. Gostei desse reuso das baterias de lítios aí. Que legal. Aqui, ó, você fez uma citação a duas situações. Na página 49. Tá. No laboratório de microcontroladores, foi elaborado em colaboração com a bolsista de iniciação científica Isabela Correia, um carregador para... Beleza. Eu só senti falta aqui de onde é esse laboratório. E essa aluna Isabela Correia, que está aqui prestigiando a sua apresentação, da onde ela é também. Aluna do curso de Ciência e Computação, botar uma, de repente, não precisa nem escrever demais, botar uma notazinha de rodapé, dizendo que o laboratório de microcontroladores, aí bota um asteriscozinho, bota uma notazinha de rodapé. O coordenador do laboratório de microcontroladores da Universidade Estadual do Norte Fluminense, coordenado pelo professor Tang, parará. A aluna Isabela Correia é aluna do curso de Ciência e Computação, uma notazinha de rodapé. Entendeu? Se quiser fazer algum link de Lattes, alguma coisa assim, mas uma nota de rodapé só. Não precisa mais do que isso, na minha opinião. Mas dizer quem são e aonde que é esse laboratório. Quem coordena, quem montou o laboratório, onde que ele fica, aí ele fica tal local. Uma frasezinha, um parágrafozinho pequeno, mais nada. Bom, o capítulo 3 foi, vamos para o 4. Ok. O 4 e o 5, sinceramente, eu achei assim... aqui você usou, né, eu já tinha até comentado sobre isso, vou falar de novo, os testes do robô móvel, aí você já mudou de novo, né, robô explorador móvel e robô móvel, para padronizar.
Aí logo no 4.1 você coloca rodou explorador, é só uma questão de padronizar, mais nada. A questão eu já comentei rapidamente, do infravermelho que você usou, eu entendi melhor quando você explicou do que quando você escreveu. De repente, só revisar aí a sua justificativa de não utilizar um infravermelho. E aí é uma dúvida, assim, é um questionamento. Há uns tempos atrás, eu fiz uns trabalhos, né? E essa parte de robótica é legal porque você não tem um trabalho para fazer. Você faz, às vezes, o que o aluno tem vontade de fazer. Às vezes, qualquer coisa está valendo, né? E aí, a gente fez uns protótipos e eu fiz uma bengala, um protótipo de uma bengala. Eu acho assim, extremamente complicado você ter uma calçada do jeito que a gente tem, uma falta de respeito do jeito que a gente tem. E aí, eu fui passado por alguém que estava usando uma bengala, uma pessoa com deficiência visual que estava usando a bengala, e essa pessoa estava com dificuldade de achar, porque estava com obra, estava cheio de buraco na rua, estava cheio de entulho. Aí eu olhei para ele andando assim, ajudei ele a atravessar a rua na época, e eu falei assim, pô, a bengala dele podia dar um caminho para ele, né? Aí eu fiz um protótipozinho de uma bengala. Usei ultrassônico e usei também o infravermelho. No infravermelho não ficou legal, exatamente por causa da iluminação que você citou aí. E aí eu acabei optando também pelo ultrassônico, né? De fazer assim, de repente dar um alerta de vibração na mão dele, porque às vezes pode ser um alerta sonoro, mas aí a rua está com muito barulho, não adianta, porque ele não vai conseguir nem ouvir direito, né? A não ser que ele use um fone, né? Que não fica legal também, mas o jeito que a gente usou foi botar um vibrador, uma vibração, né, para ele sentir. Então tinha uns 5 estágios, se eu não me engano, eram 5, e a gente utilizou eles. E aí usamos o ultrassônico também. Legal. Realmente, o sensor infravermelho, ele tava, nossa, dando... Ele funcionava quando queria ir lá, o laboratório, tem muita luz. Então, tava atrapalhando muito. Eu tinha que fechar a janela para ver como é que funcionava. Dá muita interferência. Uhum. Para esse tipo de aplicação, eu também não consegui utilizar legal, não. Eu acho que nem cabe. Eu testei só nessa vez, tá? Eu não cheguei a utilizar. Eu já usei o ultrassônico, já usei o infravermelho em outros protótipos. Estou passando aqui para ver se tem alguma observação aqui, mas eu acho que o capítulo 4 já esgotou, já está legal. Ok. Capítulo 5. Aqui você já chamou de robô móvel de novo. Dá um nome para ele. Dá o nome. Sangue, vamos dar um nome. Vamos batizar ele, sim. Pensando. O 5 eu gostei muito dele, eu não lembro nem eu acho que eu não fiz nenhuma observação.
Ficou legal. Ficou bem descrito, bem explicadinho. O texto tem que fluir na hora que a gente lê, né? Você tem que dar ele tem que ir pela inércia dele. E quando o texto está assim, Tem até quando eu fui escrevendo, tem algumas coisas até que eu repeti. Mas como eram coisas importantes, acho que falar uma vez só, numa lida, acho que acaba esquecendo, se perdendo. Então, eu tentei explicar bem explicadinho. não, para mim eu estou satisfeito já, Tang. Parabéns, obrigado aí eu esqueci de agradecer o convite. Muito obrigado aí pelo convite, parabéns pelo trabalho, ficou muito legal. Chegou o resultado obtido. O que eu falei aqui, falo no tom de sugestão, né? E aí, parabéns. Parabéns para você, parabéns para o Tang aí, muito bom. Muito obrigado, Maurício. A gente vai aproveitar suas observações para melhorar o texto, né? É importante esse momento porque essas considerações acrescentam como uma revisão a mais, né? E tentando melhorar esse texto que fica para a gente de resultado, né? Que o robô também vai ficar. Então, dando sequência, então, às considerações do professor Leonard, pode ter a palavra. Opa, boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom rever vocês, tá? Mesmo que seja aqui, né, pelo ambiente virtual, né, os Maurício também. Ficamos no momento. Prazer, Gabriela, tá? E agradeço aí o convite, tá, para participar aí da sua banca, né? Primeiramente, falar que o seu trabalho está ótimo, né? Eu adoro trabalhos práticos, né? Que fica, eu estou falando também não só para você, tá? Tem mais gente, né? Tem alunos aí da IF, de Itaperuna e tal. É interessante na aplicação, aplicabilidade, eu acho que é o nosso futuro, na verdade, nosso presente, essa questão da robótica, né? Então, acho que é uma área que tem muito incentivo, que vocês podem aí ter um trabalho bem interessante pós, né, a graduação. Depois eu vou até fazer umas perguntas aí. Bem, vou tentar aí, claro, complementar, né, o Luiz Maurício ele falou muito bem aí sobre os assuntos que ele colocou, né, e um justamente era a questão do nome, né? Falei, pô, a gente coloca um nome, botar um enfito, não sei, tem que dar um nome aí. Tá aqui, guardando o nome. Tá guardando o nome. Enfim, ele já nasceu, tem que dar o nome, né? Vamos fazer uma enquete aí no chat aí. Aí, pronto. Sugira o nome, gente. Podem colocar aí no chat. Mas, assim, é muito legal, claro, né? Mas a parte ruim é que a gente sempre tem considerações, tá? Mas isso é normal, tá, pessoal? O trabalho, assim, são sugestões, tá? Claro, vai ficar a cargo aí, né? É você, Gabriel, e o Tang, né? Ver se onde encaixa, né? Mas a sugestão sempre vai acontecer. Então, se frio na barriga é normal para todo mundo, porque se a gente não tiver consideração, na verdade, quer dizer que a gente não deu trabalho, né? Mas, enfim, a ideia é essa. Vou passar aqui, que eu coloquei, o que eu fiz, né? Eu peguei o PDF e converti ele no Word e vou mandar para vocês depois, tá? Depois eu mando para o Tang mando para você, enfim, que eu acho melhor na revisão, né? Essa é a ideia. Bem, vamos começar do começo, né? Tá cá embaixo. Deixa eu só botar aqui na página. Introdução. Eu não vou nem falar muito do número da página, como convertir pode estar diferente um pouco, mas eu vou tentar falar mais ou menos aqui onde a gente está. Eu coloquei em ser motivação. Tá? Eu queria saber se seria interessante você colocar a motivação. A motivação está na página 16, tá? Uhum. Uma coisa bem senso comum, motivação colocou. Você poderia complementar alguma coisa, citando algum motivo pessoal, um projeto pessoal, potencialidades regionais. Eu vejo que a UENF, né, por ter vários cursos aí,
isso aí deveria ter uma grande entrada em outros cursos aí de graduação, pós-graduação, enfim, não sei quais são os motivos, né, após a formação, né, o seu título de bacharelado em ciência de computação, mas o que não falta aí é a área para você aplicar robô, né? O Tang pode estar falando melhor do que eu também, mas você tem muita coisa aí para fazer, tá? Fiquei, assim, vou tentar passar de uma forma geral, que muito que eu tenho aqui, o professor Luiz já tinha comentado também. Uma coisa que eu fiquei, várias coisas, tá? E aí vou me concentrar um pouco no objetivo, 17, que eu marquei mais ou menos aqui, o que seria muito importante. Ó, o presente trabalho tem como objetivo desenvolver a capacidade de construir um robô. O trabalho, ele não desenvolve a capacidade, né? Quem vai desenvolver é você. Na verdade, apresentar. Eu coloquei assim, ó, o trabalho não tem como desenvolver capacidade. Na verdade, poderia ser apresentar um modelo ou apresentar um robô inteligente, né? Enfim, né? Na verdade, o trabalho vai apresentar o que você fez. Né? Então, acho que dá uma olhada aí e vê se de fato isso está dentro do que vocês acham. Né? Vamos lá. E aí eu coloquei na página 18, eu abri aqui um texto, né? Assim, ó, vou até ler o que está aqui. Você fez bastante coisa. No entanto, né, o trabalho, né? Se eu voltei depois. A sua metodologia não retrata exatamente o que você desenvolveu. Por exemplo, foi utilizado o Arduino, não está na metodologia. Depois eu também fiquei na dúvida do porquê do Arduino, né? Que você, de fato, depois não usou. E aí, foram desenvolvidas várias versões de softwares para os diferentes hardwares e situações. Né? Então, isso já deveria estar vendido. A gente tem que vender o peixe da gente, na metodologia. Tá? Creio eu que o Leonardo, Oi? desculpe te interromper, mas posso fazer uma contribuição nessa fala que você acabou de fazer aí? Pode, sem problema. Sobre o Arduino. Me veio agora com a sua fala, né? Eu não tinha pensado nisso. Mas é uma sugestão, Gabriela. Eu acho que você pode destacar a iniciação científica sua. E aí você não precisa tirar o Arduino da sua coisa, mas você cita que na sua IC você utilizou o Arduino e que agora você resolveu fazer com o Raspberry Pi. Tá? Eu acho que ficaria legal, não sei. Mais ou menos por aí que eu ia sugerir, em duas situações. Aí você vê uma etapa 1 ou 2, você fez um trabalho investigativo, né, uma pesquisa, qual seria o melhor hardware para a situação sua, e depois você tem uma outra etapa, né, que é a escolha do algoritmo. Então você fez o levantamento prévio, um levantamento bibliográfico, elencando as vantagens e desvantagens, e aí, do final dessas duas etapas, você vai sair com o seguinte: olha, o melhor hardware é esse, e o melhor algoritmo é aquele outro. Né? Fechou. Mas isso aí tinha que estar já delineado na sua metodologia. Não sei se vocês concordam, tá? Mas seria um retrato. Olha, o que nos espera? Vai esperar isso aí. Olha, ela vai falar sobre o Arduino, ela vai falar sobre o Raspberry, olha, ela vai falar sobre os quatro algoritmos e vai tentar achar o melhor algoritmo para o melhor hardware para aquela situação sua. Né? Então, se você colocar essa metodologia aí, né, enfim, o restante é só acompanhar a metodologia, né, que você desenvolveu. Ou seja, você fez bastante coisa, coloquei muita coisa, tá de parabéns, tá? Mas é só organizar aí na metodologia. Tá? E aí você pode, né, tem uma questão de ordem aí também, de metodologia da pesquisa, que você tem que classificar a metodologia, enfim, antes, no começo, você já começa a classificar. É um trabalho aplicado, né, fonte de dados sua primária, aí você vai fazer o levantamento de livros, etc e tal, né, e aí você tem a parte aplicada, que você vai fazer os experimentos. Né? Essa é a grande... Ou seja, o seu peixe tem que vender seu peixe aí, na metodologia. Como você vai fazer? Qual é o seu método? Tá? Beleza? Eu vou passando então aqui. Alguns
probleminhas aqui, estou passando, tá? Mas eu vou passar para vocês aqui o arquivo, vocês dão uma olhada, tá? Vamos lá. Aí eu botei de novo, porque o Arduino, na página 23, a gente está previsto a metodologia, enfim, né? Vou passar como eu já tinha comentado. Eu também a mesma coisa, né? Que foi falado aí sobre o cuidado, tá, pessoal? Usar o abaixo. Pô, tu usa o abaixo e aí não imprime, fica em outra folha, ou abaixo fica na outra folha, figura na página anterior. Cuidado, usa a seguir, né? Enfim, uma coisa assim, abaixo é complicado. Deixa eu colocar aqui. Tem um errinho, tá, de grafia. Aí, assim, eu não ia falar muito. Como eu importei, eu converti o seu PDF para o Word, pode ter dado uma crenca aqui. Que o Raspberry, né, hora tá com E antes do B, outra tá fora. É só dar um localizar, substituir, você resolve. Eu coloquei uma vez só, depois é só seguir. Vamos lá. Beleza. Essa questão do algoritmo de decisão lá na página 29, de fato, né? Eu acho que é interessante você começar falando sobre os algoritmos, e no final, eu gosto mais assim, no final, olha, né? É a questão de sequência, né? Eu vou analisar os algoritmos e ao final eu vou tomar a minha decisão. Qual é o melhor? Então, você começou apresentando a decisão na tabela 1, de certa forma lá o mais vantajoso, e depois você começou a falar dos algoritmos. Eu acho que pela ordem, pela sequência, né? Eu acho que fica a tabela 1, de fato, aí, no final. Né? E legal também as figuras, também gostei bastante, enfim. E o tremor que não tinha, né? De cada figura também, uma coisa, eu coloquei como sugestão, bem legal, acho que você fez o PDF com LaTeX, não foi? Foi. Eu coloquei aqui, tá? Isso fica bem legal, né? É a questão mais visual, tá? De colocar esse pseudocódigo. Tem um pacote Alg Pseudocode. Legal, fica direitinho, passo 1, passo 2, fica bem legal. Né? Qual o nome? Meu nome ali, assim, é só uma sugestão, tá? Qual o nome para eu pesquisar? Eu coloquei no documento do Word, você vai ver. Alg Pseudocode. Alg de algoritmo, né? Bem legal. Fruit Film. Desculpa. Nada. Agora, assim, uma questão também, uma sugestão, tá? Dos trabalhos correlatos, eu penso que o trabalho correlato, essa análise, que é o levantamento bibliográfico, que deveria estar também já previsto lá na metodologia, ele tinha que preceder justamente o que você fez, que é referencial teórico. Porque, assim, trabalho correlato, você vai ver lá técnica ABCDE. Olha só, os mais citados são ABC, e aí você fala só do ABC. No caso aqui, você falou, né, foi do Dijkstra, o Tremor, e os outros dois, que o Flood Fill e o outro, estou rolando a tela aqui. Eu não lembro de cabeça. Entendeu? Então, você, de repente, começa com o levantamento, trabalhos correlatos. Olha só, os melhores foram esses. Né? E aí você pega, você faz, você não vai fazer nada de novo, tá? Na verdade, isso é uma organização. E com base nisso, olha, com base no levantamento previamente realizado, né? Percebe-se que os melhores foram os mais citados, os mais indicados, tais, né? Que são descritos a seguir. Pronto. E aí você vai falar, e no final, olha, esses aqui, o melhor para o meu caso em particular é o Dijkstra, que no caso você utilizou. Né? Só uma ideia, tá? Para a gente seguir uma ordem, né? Uma sequência um pouco lógica. Porque se
acho que fica um pouco sem sentido. Você já escolheu, né, os quadros, depois você faz o trabalho de levantamento, trabalhos correlatos. Não sei, uma sugestão aí para você ver com o tanque, tá? Mas vamos lá. Robô móvel. Aí eu coloquei aqui, utilizando o algoritmo de decisão de Dijkstra, deve mencionar, eu botei por que foi escolhido, deve mencionar no texto os motivos da escolha. Você colocou lá em cima, assim, você cabe salientar, né? Você pode repetir em algum momento, porque é uma informação importante, é que você tinha até comentado isso, né? Uhum. Não é ficar repetindo, a gente tem que repetir o que de fato tem que, olha, isso aqui é muito importante. Então, né, reforça aquele conceito, isso não é crime não, tá? Vamos lá, legal, exploração do robô, legal essa parte da matriz, da adjacência, né? Ela é bem tranquila. Tinha algumas situações aqui do tipo, só a matriz adjacência, a figura 16 na página 44, na verdade ela retrata de fato a figura 15, né? Então isso já é realmente programado no código, né? Sim. Beleza, era só essa dúvida que eu tive aqui. Mas legal, gostei dos vídeos lá que você colocou, ficou bem interessante, né? Tinha mais, mas ia ficar bem grande. Não, mas tá muito. Vou passar aqui, eu já tinha comentado. E aí, olha só, 53, a parte 53, que é o capítulo 4, tá? Que é a implementação de testes do robô móvel. Né? Eu, como já lecionei aí a disciplina de testes, né? E senti um pouco de falta, tá? Aí, tá? Eu não sei nem se é prática. Aí, de repente, o Tanque pode me explicar. O Luiz Maurício também pode me explicar. A gente não existe lá um roteiro de teste também para robô móvel. Eu pensei que se eu vou implementar os testes, eu teria que ter um plano de teste, né? E como isso é feito quando você projeta esse tipo de, né? Que é um pouco diferente de a gente fazer um teste de software com software aplicado, etc. e tal. Não, talvez o nome não te dando impressão errada, talvez. A gente teve uma bateria de testes. Na verdade, esse capítulo 4, ele meio que mostra as primeiras tentativas de implementação do robô, né? Eu gostei muito desse capítulo 4 porque ele é raro no sentido que geralmente em trabalhos de monografia, em outros trabalhos, se apresenta só a versão final, o que deu certo, não, é isso que eu fiz, né? Mas geralmente se omite todo o processo que me levou a chegar até o protótipo final. E Gabriela teve esse cuidado de colocar essas etapas prévias, não, vamos dizer, aquilo que não deu certo, e bom, que deu certo também, não? Aquilo que não estava funcionando, e como a gente, ela, não, a gente, eu me incluo, mas foi trabalho dela, não da gente. Você também participou, Sim. Sim. Mas apoiando oralmente. Mas como foi a reação, não? Tá, isso aqui não deu certo, o que a gente pode alternativamente propor para abordar a mesma questão? Deu infravermelho por um sensor de ultrassom, que ele começou com ultrassom, passou para o vermelho, voltou para o ultrassom de novo, que o ultravermelho dava mais problemas do que ajudava, mas foi importante esse experimento. Então, se a palavra teste está dando essa margem ao teste, não, de software, talvez, não sei se seria melhor tirar. Não, foi uma dúvida mesmo, e quando assim, bate teste meio, cara, já espero ter um plano de teste, tal, como isso vai acontecer, as entradas esperadas, sair do teste, tal, mas assim, de fato, eu não sei como é aplicado isso no desenvolvimento considerando hardware, né, porque na verdade aí não foi só problema de software, foi questão de hardware, né, teve um problema, você teve que colocar um outro tipo de hardware e rodar numa nova situação, né, bateria de testes, de certa forma isso, né.
De repente, não sei se cabe aí colocar, né, para não, né, a palavra teste aqui, na verdade, não considera lá, né, teste de software, né, enfim, da engenharia de software, da área de engenharia de software, né, mas sim algo empírico, né, que vocês foram verificando, né, as dificuldades e foram aí agregando novos componentes e novos trechos de código também, né, eu entendi dessa forma. Não, ficou ótimo, né, eu só fiquei nessa dúvida, de fato, do teste, tanto que realmente uma dúvida que eu tenho desse termo com a questão hardware e software, que aí foi hardware e software também. Eu entendi que foi bem legal, né? Porque vocês fizeram um relato, na verdade, do que como o projeto ele foi conduzido desde o início, né? Desde lá do embriãozinho, tivemos essa funcionalidade. O que aconteceu? Trocamos aí power bank, depois não ficou legal, botamos, né, outros sensores, ficou bem legal. Nessa parte, inclusive, tem, além da mudança do hardware, né, tem também a mudança da linguagem. Né? A Gabriela começou trabalhando com aquele processing. No processing. Fez muita coisa no processing e chegou um impasse que o processing não tinha, por exemplo, para infravermelho, não, para ultrassônico. Ultrassom não tinha biblioteca para reconhecer o dispositivo. Então, praticamente, houve que abandonar o processing por outra linguagem que acabou sendo o Python, né? Nossa. Mas assim, faz parte, né, também. Se pensar, isso teria que colocar até na metodologia, né? Mas, enfim. Eu só queria fazer um destaque também, que eu acho que eu esqueci, desculpa, te cortando mais uma vez aí, Leonardo. Eu acho muito legal essa fala aí do Tang. Eu até fiz uma observação aqui e na hora não comentei. Né? Esse capítulo 4, ele traz essa abordagem bacana, né? Então, se eu, por exemplo, for pegar um aluno a partir desse trabalho e evoluir esse robô, por exemplo, eu não vou usar o Processing, vou usar o Python, porque já está descrito que houve algum impasse com uma linguagem, teve que passar para outra. Não vou usar o infravermelho, e está descrito por que não vale a pena usar. Eu vou usar o ultrassônico. Eu acho muito legal, quer dizer, a maioria dos trabalhos só traz a versão final e não traz os problemas que foram gerados aí para chegar à versão final. Eu gostei também, queria fazer um destaque aí nessa fala, mas eu gostei dessa característica que foi colocada nesse capítulo 4. Obrigado, Leonardo. Desculpa te interromper mais uma vez. Fica à vontade. Aí sim, obviamente, né, o código já está funcionando, mas é uma das práticas e boas práticas, tá, de programação. Ou você coloca o nome de variável tudo em português ou em inglês, fica uma miscelânea toda, né? Então, não, tá ótimo aí, tá? Só assim, a gente na verdade está falando aqui, né, do seu trabalho, mas tem muito aluno vendo. Então, comecem já, e a boa prática é a gente definir nome de variável tudo em inglês, né? Então, não precisa trocar o seu trabalho, não, tá? Enfim, só um parênteses aqui. E uma outra coisa que a gente que é interessante também que todos saibam, deixa eu colocar aqui, estou passando aqui, tá? Tá, coloquei na página, foi o que eu falei na página 63, eu abri lá enfim, se exige um plano de teste, né? O que eu comentei também, são vários códigos, diferentes métodos hardware, enfim, não estava previsto a metodologia, voltei a metodologia, enfim. E assim, nesse capítulo 4, em alguns momentos, você conclui coisas, né? Em diversas partes do texto, estou colocando aqui, estou lendo o que eu coloquei. Você realiza conclusões sobre cada situação testada. Não sei se caberia você colocar isso, de repente, na sessão de conclusões, né? Claro que a sessão de conclusões vai ficar um pouco mais parruda, né? Mas, enfim, né? Porque, assim, a conclusão ela serve para ficar, de fato, lá naquele capítulo, considerações finais, conclusões, aí não sei como, depende como chama cada um. Legal? Só uma ideia aqui. Vamos lá, estou passando aqui.
Não, legal. Tá legal aqui. Ah, essa daqui. São duas situações aqui. Na figura 45, página. A minha página aqui é 67, né? Como eu falei, eu tinha feito uma conversão. Eu entendi aqui, você naquele. Primeiro tem um monte de if encadeado, né? Isso do ponto de vista da programação é terrível, né? Existe um padrão de projeto que é chamado lá de cadeia de responsabilidade, né? Que você resolve esse problema de if, né? Enfim. E outra, você botar uma constante, tudo aqui está em relação a 20, né? Não sei o que lá é maior que 20, diz direito maior que 20, né? Botava lá uma variável, uma constante, e só usava essa constante no decorrer do código. Só fica um pouco mais elegante, né? Junto com essa questão também de padrões de projeto. Mas eu coloquei aqui o nome do padrão, né? São vários padrões de projeto, para ficar mais elegante, que é um if dentro do outro, um if dentro do outro, fica um negócio assim. O pessoal que é de programação, olha isso aqui e fica meio chateado. Né? Mas é um destaque aí, tá? Estou passando aqui. Tá, você na etapa 2, na página 70, tem uma questão aqui. Você coloca na figura 51, é possível observar o primeiro preenchimento na matriz. Você no slide você colocou lá uma bolinha vermelha, né, uma coisa assim para dar destaque. Pô, repete aqui, né, fica melhor. Ou negrito, ou destacado em alguma coisa, só para facilitar o entendimento. Você colocou quando você colocou ali na apresentação, eu já lembrei daquilo na hora que eu tinha colocado. Deve até para colocar a mesma imagem. Né? Tá. Então é isso mesmo, tá? Eu tinha colocado, estou na conclusão aqui, mas sim, você está de parabéns, tá? O trabalho está muito, muito legal, é muito bom. Eu gosto, como eu tinha comentado, eu gosto muito de trabalhos aí de cunho prático, e você está de parabéns pelo seu trabalho. Né? Obrigada. É só isso. Obrigado, professor Leonard. Estou despenteado aqui. Dá para bobear aqui. Então, eu gostei bastante da sua colocação de tentar aproveitar o que foi concluído nessa fase de testes, né? Por exemplo, aquelas decisões que foi descartar o uso de motores convencionais e trocar por motores de passo, descartar o infravermelho, colocar todas essas decisões como conclusão, justificando de maneira breve, mas incluir lá na conclusão, eu acho que a gente não colocou. Seria, eu acho que importante isso. Concordo com a sua colocação nesse sentido. Então, para finalizar, bom, agradecer mais uma vez a colaboração dos membros da banca. A gente vai tentar incorporar todas essas sugestões e modificações que foram colocadas. E fechar o retrospecto, como tinha falado a Gabriela, trabalhei comigo inicialmente, tanto a Gabriela quanto a Isabela também, que está presente na iniciação científica, não? Começaram trabalhando com Arduino, e outra coisa que a gente acabou que não colocou, não? Existia outro protótipo de robô móvel feito pela Isabela com Arduino. Então, meio que a gente já tinha um outro robô que nos dava um retorno não muito satisfatório em termos de controle. Né? Então, por isso que a gente partiu querendo executar algum algoritmo mais sofisticado, como o Dijkstra. O Arduino provavelmente não atenderia, então meio que foi esse motivo. Então, esse retrospecto é justificativo, por que tem Arduino nesse trabalho, talvez seja esse. Né? Já existia um trabalho prévio com Arduino. Então, o trabalho da monografia aqui na UENF é realizado em dois semestres, né? Tem um projeto de monografia, que é feita a primeira parte, a parte escrita da primeira
dos primeiros capítulos, né? E a segunda parte, que já é monografia, dedicada principalmente ao desenvolvimento. Se trabalha também na escrita, sim, né? Mas talvez essa parte do Arduino também seja justificada por isso, porque foi escrita muito tempo antes do desenvolvimento do próprio robô, né? Então, acabou que ficou, né? Mas a gente viu depois a monografia como um todo e acabou, né, ficando mesmo essa parte do Arduino. Acho que não só justificar, né, seria eu acho, perder o que já está escrito. Não acho que vale a pena. Então, a última coisa, então, ficamos com esse trabalho em andamento, né? Aí veio a pandemia, né? E foi nesse período de pandemia que a Gabriela utilizou para desenvolver o robô, não? Ou seja, o mérito que eu queria destacar é o mérito desse trabalho, principalmente, foi ela levar à conclusão, nessas condições de pandemia, por exemplo, claro, eu autorizei ela levar os componentes para casa, ou ter acesso, né? E a gente não tinha contato mais, né? Então ela trabalhou com muita autonomia, não? Com muita liberdade, né? Iniciativa própria. Por exemplo, esse labirinto, quando eu vi primeiro no vídeo, né? Mas pouco tempo atrás eu fui no laboratório e vi o labirinto. Ela fez desse jeito. Eu não tinha ideia como ela tinha feito a união da parede de isopor, né? Vi que eles são um palitinho, né? Que tinha a gente tem muita tralinha nesse laboratório de microcontroladores, né? E tem esse palitinho de churrasco, o seu palitinho de churrasco para, né, unir as paredes. Foi para cima a solução, achei genial, né? Porque prática e barata, né? E dá para reconfigurar essas paredes de outro jeito. Então, assim, ela teve essa criatividade. A base também era material que a gente tinha deixado, aquele papel Paraná estava lá. Eu pensei, não pode servir, vou deixar lá, mas assim, ela usou o que tinha à disposição, foi criativa nesse momento de configurar o labirinto também. Então, é um trabalho bem gostoso, como o professor Luiz Maurício falou, que gosta também dessa área, o professor Leonardo ratificou. Ter uma coisa prática é bem interessante, é real, os desafios são outros, né? Porque não é só um código rodando em uma peça física se movendo ou dando retorno errado, né? A gente tem que corrigir. Então, fiquei muito, muito satisfeito com o resultado final desse trabalho também. Eu posso só falar uma coisa rapidinho? Sim, pode, claro. É super importante, né? Porque, assim, acho que assim, eu falo para todo mundo, todos os alunos, a pergunta para a Gabriela, o que você pensa em fazer depois, né? Porque é importante a gente pensar até no TCC como parte aí de um projeto maior, né? Que seja lá uma pós-graduação, que seja um emprego, né? Realmente, sim, você pensa em alguma coisa e tal? Então, eu sempre gostei dessa área. Eu fiz, já cheguei a fazer técnico de automação industrial. Ah, legal. Mas assim, eu gosto muito de botar a mão na massa mesmo, fazer, mas não sei se eu seguiria esse caminho não, para trabalho. Mas eu acho muito legal. Sim, para fazer alguma coisa em casa. Não, mas foi bastante legal, né? Assim, a gente vê uma dificuldade muito grande de profissionais nessa área, mas fica a dúvida que eu coloquei agora. Acho que eu plantei a sementinha de dúvida agora aí na sua cabeça. Valeu. Pode ser. Tá bom, então vamos dar lugar à última etapa, não, dessa defesa? Sim. Tem uma votação aí do nome do robô no chat. Tartaruguinha. Ela é Ele tá aqui, eu nem mostrei ele direitinho. Mas ele tá aqui, ó. Acho que fica melhor. Vota tortuguita, em espanhol. Tortuguita.
Fica mais... Acho que é nome de chocolate aqui, né? Então, chocolate. Então, Hoje é o dia do chocolate, parece, pronto. Não, é? Então, não sei se alguém dos participantes quer fazer alguma uma pergunta ou tem alguma dúvida, que a gente vai mandar vocês embora já. Ninguém? Tá, então, se ninguém quer perguntar nada, vamos terminar então com a última etapa. Vou pedir então para todos os participantes, menos os membros da banca, saírem da sala, tá? Aí inclusive a Gabriela, que a gente, de praxe, a gente precisa deliberar a nota, tá? E eu chamo a Gabriela rapidinho daqui a, sei lá, 3 minutinhos, 5 minutinhos. Pelo WhatsApp, né? Pode ser? Tá. Pode. Pode. Tá bom. Tá, então... Tchau, gente. Muito obrigada. Gostaria de agradecer muito. Aí eu vou parar a gravação. Porque a deliberação não precisa gravar. Vamos esperar todo mundo sair, senão eu vou... Obrigado a todos que participaram também, por prestigiar o trabalho. Então, saindo.